Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Podcast Empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor. Hoje eu estou recebendo essa ilustre pessoa, o Cássio Goldschmidt. O Cássio me recebeu nos Estados Unidos. Ele hoje é Head de Segurança da Informação da ServiceTitan, a startup americana que foi eleita agora a unicórnio americana. E ele também é cofundador do Superplayer. O Cássio, ele tem um Master Degree em Software Engineering, ele é cientista da computação, tem um MBA na University of Southern California também, e veio aqui dividir com a gente um pouquinho de informação e conhecimento sobre a segurança da informação. Cássio, muito obrigado pela tua presença, eu estou muito feliz de te receber. E, cara, vamos começar a nossa entrevista falando um pouquinho para as pessoas o que significa a segurança da informação, qual é a relevância da segurança da informação para o desenvolvimento e crescimento das startups e das empresas. Certamente, é um prazer te rever, Dudu, prazer estar aqui. E segurança da informação é um tópico difícil, porque dependendo de quem tu é e qual é o foco da tua startup, pode ser que seja alguma coisa que tu vá fazer daqui a alguns anos, ou pode ser alguma coisa que tu precisa imediatamente, especialmente se tu está lidando com coisas de valor, por exemplo, digamos que tu está fazendo uma startup de cryptocurrency, né? Tu está fazendo alguma coisa relacionada a healthcare, ou tu está fazendo alguma coisa relacionada ao mercado financeiro, por exemplo, existe um lado muito forte de compliance, que se tu não estiver fazendo desde o início, isso vai ser um grande problema para conseguir fazer com que ela funcione, né? Em geral, o que as empresas têm que pensar são em três aspectos em segurança. Um é a confidencialidade dos dados. Os dados que são entregues a ti pelo teu consumidor têm que ser somente lidos ou acessados por quem tem acesso a eles. Se não tem, é um vazamento de informação. A segunda é a integridade dos dados. Se tu está vendendo um televisor por $1.000, não pode um cara ir no teu site e mudar o valor para $10 e comprar o teu televisor. E a terceira, que é muito importante hoje em dia, é a disponibilidade dos dados. A disponibilidade é importante porque se tem um serviço na internet, né, um SaaS, por exemplo, Software as a Service, ele tem que estar disponível para o pessoal a toda hora. E se ele não estiver, a pessoa, o teu consumidor, vai para outro site e vai pegar o que ele está querendo nesse outro site. Então, confidencialidade, integridade e disponibilidade são as três coisas principais que as pessoas têm que pensar em um nível mais genérico. Aí depois tem os ataques, né? E para os ataques existe uma lista feita pela OWASP, Open Web Application Security Project, que é feita a cada ano, que bota os top 10, por exemplo, os 10 maiores ataques, na parte de web application, que é o que a maioria do pessoal faz, inclusive bota muitos dos ataques para mobile também, né? Então seria, digamos, a base de onde começar com segurança para quem está programando um sistema novo e entender qual é a ameaça, quem é que está realmente atacando. Perfeito, Cássio. Cara, falando um pouquinho, escutando tu falar sobre tudo isso, a gente lembra um pouco do caso do Facebook, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu ali com o vazamento da informação e o que isso atinge diretamente o usuário do Facebook, né? E as pessoas que estão usando ele diariamente. Sim. Então, o vazamento do Facebook, existe a privacidade e a segurança se sobrepõem em muitos aspectos. E no caso do Facebook, o grande vazamento foi de privacidade, das tuas informações, né? E esse tipo de vazamento pode te afetar de várias maneiras, porque pode te identificar quem tu é e tu não quer ser identificado na rede mundial. Pode ser que os teus dados sejam usados de forma que tu não deu permissão para eles serem usados, né? E podem ser usados também para fins maliciosos, né? Existiram vazamentos no passado de senhas que hoje em dia, até hoje, o pessoal tem usado para fazer chantagem com pessoas na rede. Por exemplo, um amigo meu recebeu um e-mail dizendo, olha, está aqui a tua senha que tu estava usando e eu sei que tu estava vendo pornografia hoje na internet,
né? E isso acontece, a pessoa pode estar, pode não estar, mas alguns se apavoram, mesmo que seja 1% que recebe aquela informação, e aí diz, tu tem que me mandar tantas bitcoins, senão eu liguei tua câmera, eu vou pegar tudo e vou mandar para tua família, para teus amigos, eu vou acabar com a tua vida. E esse tipo de informação, mesmo que não seja verdadeira, pode afetar a vida das pessoas de forma muito forte. A gente teve um caso aqui também, Cássio, em Porto Alegre, que os caras entraram nos sistemas, hackearam as informações e depois estavam pedindo o dinheiro para que fosse liberado. Então, acho que é muito comum isso. Sim. E, às vezes, não é somente o hacker que ativamente tenta hackear e tirar a informação dos sistemas. Existem muitas vezes, quando a pessoa está programando e fazendo um sistema novo, esquece da parte de segurança ou não tem toda aquela dedicação e cuidado que deveria ter. Então, existem, por exemplo, banco de dados, tipo o MongoDB, que no passado, eles abriam o banco de dados e não tinha senha alguma. E se tivesse exposto à internet, estava exposto à internet, era só o primeiro que achar e dizer, olha, né, tá aqui e isso é um vazamento de informação. Isso pode quebrar uma empresa, né, Cássio? Se a gente fala no nível depois de processos e... Certamente. Então, agora a Califórnia fez uma lei nova para privacidade e vazamento de privacidade, e não interessa se a empresa é californiana, se ela tiver cidadãos da Califórnia que usem o sistema e tiverem informação vazada, a empresa deve pagar até $700 para essa pessoa. Se tu tem 1.000 usuários, é fácil fazer a conta e ver que isso aí quebra qualquer startup. E quais são as atitudes, Cássio, que as empresas podem tomar e as startups que estão começando para ter, obviamente, né, o startupeiro que está começando, ele tem um limitante que é o dinheiro, né? E como é que ele pode ter cuidados, alguns cuidados básicos para não vazar as informações, além de contratos muito bem redigidos, essas coisas? Sim. Então, o cuidar da informação e fazer um software seguro é a mesma filosofia que desenvolver software. Ou seja, existem vários aspectos e partes durante o processo de desenvolvimento que tu tem que pensar. Então, por exemplo, a gente na Service Titan, antes de começar a codificar alguma coisa no computador, a gente vai para um quadro branco e aí começa a olhar o sistema como um todo, e eu boto meu chapéu preto, como eles dizem, né, e começo a tentar achar falhas de segurança no design da coisa. Né? E aí depois vem a parte de codificação e a gente vai olhar o código e o tipo de falhas que são mais comuns naquele tipo de código ou no tipo de plataforma que está sendo usado e tenta achar falhas de novo. No final das contas, existem coisas que dão para fazer também quando o software está quase pronto. Por exemplo, contratar uma empresa de hackers, de white hats, como a gente chama, que vão tentar achar falhas do teu sistema e depois te dar um relatório com todas aquelas falhas. Algumas empresas hoje em dia estão fazendo o que eles chamam de bug bounty. Ou seja, eles vão para a internet, depois o sistema está pronto, e dizem, olha, tu me acha uma falha, eu vou te pagar tanto em dinheiro por essa falha se a gente verificar. Então, existe uma série de coisas que podem ser feitas. A primeira delas, sem dúvida, é a educação. Né? Os teus desenvolvedores, as pessoas que estão desenvolvendo e fazendo software e a pessoal de gerência têm que entender o que é necessário e o que pode acontecer. Fantástico, Cássio. Isso está me lembrando muito uma história que tu me contou lá no Vale, que a gente pode falar sobre isso também, que, para quem não sabe, o Cássio ele é um hacker do bem, né? E ele foi contactado pelo governo brasileiro para certificar a idoneidade das urnas brasileiras. Cássio, conta pra gente, porque o Cássio foi um dos 3 programadores hackers que conseguiu né, quebrar os códigos da urna. Cássio, conta pra gente esse caso, que eu acho que é muito curioso. Então, eu me inscrevi, né, eles abrem essa inscrição para várias pessoas para poderem vir e testarem as urnas e acharem falhas e darem um relatório para o governo. E aí tu faz um plano de como é que tu vai atacar a urna. E aí se eles gostam do teu plano e veem o teu background e acham que tu é a pessoa certa, eles te chamam, né? E tu vai ficar, então, 4 dias encerrado em uma sala, sem acesso à internet, com uma pessoa do governo do teu lado, que vai tentar, e tu vai tentar, então, achar falhas de segurança, olhando o código, tentando quebrar a urna, desmontando a urna, seja o que tu, né, disse que ia fazer. E teve 2 grupos e um indivíduo que fizeram contribuições significativas, como o governo disse, e eu fui um indivíduo que achou e fez contribuições significativas. Né? Muita gente acha que quebrar a urna é um negócio muito fácil e tal. A urna é uma coisa
bastante bem feita. Eles realmente pensaram em segurança e levam segurança bastante a sério. Inclusive, durante os testes, né, toda vez que tu entra na sala, tu vai ter uma revisão toda do teu corpo para ver se tu está entrando com algum material que não poderia. Tu vai ter um raio-x que tu vai passar. Tu vai ter várias coisas que, né, eles tentam fazer com que também não vaze informação sobre isso, né? E nesse processo, porém, sempre existe a possibilidade, né, mesmo que a urna seja segura, de um ataque interno, digamos, alguém dentro do governo tentar contornar a coisa, né? Ou a questão também de o voto não ter um voto impresso, por exemplo. Essa foi uma das grandes falhas que eu acho que tu conseguiu perceber, né, Cássio? Que seria muito legal se o eleitor brasileiro conseguisse imprimir um recibo com seu voto. Mas, enfim, não vamos nos ater à política, mas a esse caso que é bem curioso, que eu achei muito legal que tu nos contou. E, Cássio, vou falar um pouquinho sobre o que tu está desenvolvendo na Service Titan, porque depois eu quero entrar um pouquinho também. O Cássio, ele é cofundador da Superplayer também, a gente vai poder falar sobre isso depois. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que tu está desenvolvendo na Service Titan. Qual é o teu papel lá? Então, eu sou o Head of Information Security da Service Titan e é uma empresa que cresceu incrivelmente nos últimos 5 anos. A Service Titan, que é um nome que ainda não se conhece no Brasil, ela está entre o 0,1% do capital de risco dos Estados Unidos que teve o crescimento que ela teve. Então, no primeiro ano ela triplicou, no segundo ano ela triplicou de novo, depois ela dobrou de tamanho de novo, e agora no quinto ano ela está prestes a dobrar de tamanho de novo. E claro que com todo esse crescimento, existem muitas coisas que foram feitas de segurança, mas pelo número de usuários que a gente tem e pela responsabilidade que a gente tem com esses usuários, a gente tem que raise the bar, tem que melhorar e melhorar. E esse que é o meu papel atualmente na Service Titan, né? Realmente trazer ela para o próximo nível em termos de segurança. Que legal. Vamos falar um pouquinho sobre Superplayer. O Gustavo ainda está me devendo uma visita, eu vou convidá-lo para vir aqui sentar na minha cadeira para entrevistar. Gustavo Goldschmidt, que é o atual CEO e um dos cofundadores do Superplayer. Cássio, conta pra gente um pouquinho da história que tu me contou lá nos Estados Unidos sobre o início da Superplayer. Então, o Superplayer, ele começou, na verdade, num feriado de ações de graça, que é essa época que a gente está vivendo agora, né? E eu fui numa loja para comprar um iPod para uma pessoa. E durante essa compra, a pessoa chegou e disse, vem cá, quantas músicas eu posso ter nesse equipamento? E aí me deu o estalo, que naquela época, né, não existia ainda os iTunes da vida e outras ferramentas que tu faz o streaming de música, que isso já era possível, que a tecnologia estava lá, né, nos telefones para começar a tocar música, que a internet já estava madura o suficiente. Então, foi que me deu estalo e eu resolvi voltar para casa e programar, até conseguir um protótipo, que é bastante diferente do que é o Superplayer hoje em dia, mas era um protótipo que tocava as músicas do meu próprio computador em casa, né, no telefone de quem quisesse acessar. E aí eu mandei para os meus 2 irmãos, mandei para o Fábio e para o Gustavo, e eles acharam o máximo, acharam, bom, a gente tem que fazer uma empresa e tal, e aí cada um deu uma contribuição diferente no como é que deveria ser esse sistema. E o Gustavo entrou de cabeça e disse, olha, eu vou sair do trabalho onde eu estou e vou me dedicar puramente a isso, muito antes de começar a dar lucro, né? Muito antes, a empresa ainda estava nos passos iniciais, até mesmo, né, melhorando o que era esse protótipo e indo para outras direções, e ele se dedicou e virou o que é hoje, né, com mais de 4 milhões de usuários do mobile e, né, uma empresa bem reconhecida. Ah, fantástico, Cássio. Eu gosto muito dessa história. E falando um pouquinho sobre segurança de informação no Superplayer, como é que foi, Cássio, para ti desenvolver um sistema que fosse seguro também? Como é que foi a segurança com relação às músicas, né? Conta pra gente quais foram os maiores percalços que tu passou nisso. Acho que uma das maiores preocupações é que existem contratos com essas empresas de músicas e o vazamento das músicas é muito importante de não viabilizar, né? Então, a gente tem uma série de controles de segurança do Superplayer que vão fazer com que seja difícil fazer o download de, digamos, milhões de músicas, né, de forma ilegal e ter elas. Isso é um negócio que já foi tentado e eu vou em várias conferências de segurança e conferências, como eles chamam, white hats, e também conferências black hats, né? E numa delas teve um indivíduo que disse, olha, eu consegui quebrar num site, era como é que era o nome? Shark alguma coisa, agora não me lembro. Mas ele conseguiu entrar
e conseguiu baixar milhões de músicas. E no final da palestra ele disse, olha, eu baixei todas as músicas e cheguei à conclusão que não fazia o menor sentido para mim, porque eu quero realmente ouvir uma música diferente a cada tempo, eu não quero, é muito inconveniente andar com essas músicas de um lado para o outro, e eu quero uma curadoria, eu quero gente que entenda de música para me dizer o que ouve. Né? Então, são coisas que a gente também levou em conta. Mas a questão da música passar pela internet sempre criptografada, estar nos nossos servidores de forma segura, são coisas que a gente leva muito, muito a sério. E qual é a diferença, Cássio? Tu falou dos black hats para os white hats. Os black hats são pessoas que são, entre aspas, do mal, né? Então, para conseguir ganho, né, financeiro, monetário, por causa da informação. E os white hats são as pessoas que saberiam como atacar e sabem como defender e estão do lado da defesa das empresas, do governo e assim por diante. Né, os black hats podem ser pessoas que estão atrás de ganho financeiro ou pessoas que estão atrás de outros ganhos políticos, por exemplo. Né? Existiram alguns sites durante a campanha que foram abaixo, porque tinha gente, olha, eu não gosto desse político, não gosto do outro, né? Especialmente com os políticos que não tinham o mesmo poder do que os líderes das campanhas, o site foi abaixo. Nossa Senhora. E acho que a gente está falando de crimes bastante severos, né? Como é que está a legislação? Tu tem acompanhado, eu sei que tu mora nos Estados Unidos, Cássio, tu tem acompanhado como é que está sendo a legislação brasileira com relação à quebra de sigilo, ou tu está mais atualizado na parte da americana? Não, eu não tenho, Dudu, eu não tenho acompanhado a brasileira, eu sei que a parte de compliance, pelo que eu ouço falar, realmente está muito forte, e elogiando o Brasil, a parte de financeira aqui geralmente é bastante forte, existem muitos crimes que são feitos aqui no Brasil que são únicos. Por exemplo, eu trabalhei por alguns anos na NCR, que faz caixas eletrônicos, e eles disseram que um dos casos que eles têm que prevenir ou pensar quando eles fazem coisas no Brasil é a explosão de caixa eletrônico. Que quando me disseram, eu disse, sim, é verdade, eu já ouvi falar. E nos Estados Unidos o pessoal fica louco quando ouve isso. E como é que são as punições para quem quebra as regras da segurança de informação nos Estados Unidos? Isso depende de quem está processando e o que quer provar. Então, eu conheço pessoas que, por exemplo, hackearam o MySpace, anos atrás, quando ele existia. O MySpace, para quem não conhece, é uma rede social precursora do Facebook. E o que essa pessoa que eu conheço, até se tornou uma amiga minha, ela fez um vírus, digamos, que toda vez que tu via a página dela, fazia tu virar amigo dela e depois passar esse mesmo código para outra pessoa. E com isso, ele, em menos de 24 horas, ganhou mais de 1 milhão de amigos. E isso botou o MySpace abaixo. Nossa Senhora. Foi o primeiro, eles não chamam de vírus, é um verme, que, né, se autorreplica numa rede social. Né, e o crescimento foi o mais rápido do mundo, exponencial também. Ele fez isso e não foi algo negativo, né? O que ele fazia era botar na tua página, above all, Sam is my friend, Sam is my hero, perdão, e aí passava para outro e assim por diante. E quando a empresa que fazia o MySpace descobriu e tal, resolveram não punir ele. Porém, a Califórnia queria mostrar exemplo e decidiu entrar contra uma ação com ele, etc. Né? E como ele ainda era uma criança quando fez isso, teve só a punição depois de negociar em milhões e tal, né, bem reduzida, e fazer trabalho comunitário, limpar lixo, etc. Né? Então, realmente depende de quem e o que está fazendo. Muitas vezes um hacker invade um site para dizer, olha, eu achei um problema, está aqui, não estou te cobrando nada, e a empresa vem para cima. A Oracle fez isso com várias pessoas no passado, e aí depois mudaram e disseram, não, essa pessoa está me ajudando, na verdade, deixa eu até pagar ela, de uma certa forma. Né? Eu, por exemplo, achei um problema, uma falha de segurança em 2007 na Cisco, né, que afetava 125 produtos deles. E eles disseram, olha, a gente vai trabalhar contigo, a gente quer ter certeza que a coisa foi consertada, e quando fizeram o release da nova versão, que não tinha essa falha, eles botaram no site, agradecemos ao Cássio Goldschmidt por ter feito isso, que é um legal tapa nas costas, assim. Isso é muito legal, Cássio, da gente falar sobre esses casos, porque
muitas pessoas, assim, acham que os hackers, eles são pessoas do mal e que eles estão lá para quebrar o sistema e que para botar as coisas abaixo. Mas eu acho que tu tá aqui mostrando pra gente que existe uma baita de uma oportunidade dos hackers ajudarem, de fato, o sistema a ficar mais seguro para que as pessoas tenham mais controle das suas informações. Cara, é inegável que hoje a gente gosta muito de brincar, que a gente abre o Google e se a gente falou sobre café, ele vai botar um anúncio de café, né? Mas os hackers, eles podem vir para nos ajudar a aumentar a segurança das coisas. Eu acho que tu é um exemplo vivo disso. Sim. E até o questionamento de toda essa informação que está sendo coletada e a informação que se pressupõe pela coleta que está se fazendo, né? Então, um exemplo que eu tinha te falado é o Facebook deve saber sobre casais que estão se separando muito antes que os outros amigos, só analisando quem é que gosta do post e quem está no post, né? Que loucura. É uma infinidade de coisas que a gente pode falar sobre isso. Infelizmente, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Cássio, passa tuas redes sociais. Não sei se tu pode mostrar para a gente como é que a gente pode te encontrar, para as empresas que estão nos escutando, que querem contratar os seus serviços também. Como é que eles podem te encontrar? Certamente, CassioGoldschmidt.com, Cássio, C-A-S-S-I-O, Goldschmidt é Goldschmidt.com, e lá vai ter o meu e-mail e mais dados sobre a minha carreira e sobre mim. Fantástico, fantástico. Cássio, muito obrigado pela tua presença. Cara, é animal para mim ter uma pessoa que está hoje tão destacada no mercado e está aqui dividindo conhecimento comigo. Eu estou muito feliz. Muito obrigado por ter me recebido também nos Estados Unidos. Grande prazer, Dudu, estar aqui contigo. Valeu, pessoal.